Radar Esportivo, com Gustavo de Simas. Olá, meus amigos do portal Galera Mix, tudo bem? Tudo certo? Estamos começando o nosso Radar Esportivo Entrevista e hoje um bate-papo muito especial. Eu sou Gustavo de Simas, estamos aqui para bater aquele papo, trocar aquela ideia, aquela resenha sobre futebol, sobre esporte e sobre um assunto que está bastante alta e um assunto que o torcedor de Tijucas, o desportista aqui de Tijucas, tem um carinho enorme, né? Eu sempre digo que o olhinho brilha quando a gente ouve e fala nesse nome Tiradentes Esporte Clube, né? E a gente vai conversar hoje com o presidente Vinícius Severiano, que está aqui, que eu já quero agradecer, nos atendeu com muita gentileza e topou conversar com a gente, bater esse papo, né? E já quero convidar você que está no YouTube aí para deixar aquele like também, né? Para se inscrever no nosso canal, e você que está no site também, que vai nos acompanhar pelo site do portal Galera Mix, nosso muito obrigado pela parceria, pela audiência, tenho certeza que você vai acompanhar. Bom, deixa eu cumprimentar o nosso convidado, né? Ô Vini, tudo bem? Cara, satisfação falar contigo e ainda mais sobre o Tiradentes, né? Tudo bem? Obrigado por nos atender, irmão. Gustavo, olá, boa tarde, obrigado primeiramente pelo convite, é sempre um prazer, né? Tá falando desse assunto que tanto me traz gosto, que é o Tiradentes, o clube do coração dos tijuquenses, né? Onde há mais de 15 anos atrás a gente aprendeu a amar, a gostar, a vestir a camisa. E de uns anos para cá a gente lançou essa ideia de talvez retomar as atividades, e graças a muito trabalho, graças a muita dedicação e ao apoio da comunidade, a partir de março então, nós vamos reativar a categoria de base do Tiradentes Esporte Clube. Obrigado pelo convite e vamos tocar nesse assunto aí. Coisa boa, Vini. Legal, vamos tocar sim, enfim, tem muita coisa para a gente conversar sobre o Tiradentes, mas primeiro de tudo, vamos começar do começo. Por que dessa ideia? Como é que surgiu essa ideia de fazer com que o Tiradentes retornasse às atividades? Como é que nasceu isso, o Vini? Pegar um desafio desse que você sabe que é grande, né? Um clube que vinha numa inatividade, né? De muito tempo, são quase 20 anos aí, né? Como é que foi esse processo, cara? Gustavo, na verdade, a minha geração foi muito impactada de forma positiva pelo Tiradentes, né? Então, era um sonho da minha geração, das pessoas da minha idade, em um dia poder representar o Tiradentes, disputar campeonato estadual de categoria de base, poder treinar com profissional. Alguns grandes amigos tiveram essa oportunidade de serem profissionais pelo Tiradentes, como o Felipe Tinga, como o Luiz Carlos, como o Luiz Henrique, Bisson, o David, enfim, alguns grandes nomes ainda atualmente do nosso esporte amador. Então, sempre que me reunia com esses amigos de infância, a gente tocava no assunto de que é um desperdício para a cidade não ter o Tiradentes ativo. E tentávamos criar alguma estratégia, algum apoio para que o Tiradentes pudesse resgatar. E aí, em meados de julho, eu me senti capacitado, qualificado profissionalmente para poder resgatar a parte documental, refazer estatutos, atas, reunião de diretoria, certidões negativas, CNPJs, enfim, tudo que um clube precisasse para retomar as atividades. Então, a partir do momento, ali em 2023, em julho de 2023, quando deu um ano de projeto, que a gente conseguiu colocar a documentação em dia, nós demos o próximo passo, que seria projetar o retorno do Tiradentes. Como que seria mais fácil, mais econômico, mais simples, de pelo menos dar um pontapé inicial e mostrar para a sociedade que sim, é possível retomar o Tiradentes como profissional. Então a gente fez um planejamento nessa diretoria para o ano 2024, referente ao trabalho com a categoria de base, especificamente com as crianças e adolescentes do Vale do Rio Tijucas. Então nós criamos um projeto orçamentário, criamos uma parceria com algumas empresas, com a própria Câmara de Vereadores, com a Prefeitura Municipal de Tijucas, e a gente deu um pontapé inicial que a gente vai agora, a partir de março, tocar, que seria trabalhar com as crianças e adolescentes de idade entre 13 e 17 anos. Foi complexo até então, daqui para frente mais ainda, mas é algo que com certeza a cidade suporta. À medida que as coisas forem evoluindo, nós vamos também subindo essa graduação de Tiradentes, até que em breve, a gente pensa pelos próximos 3 ou 4, 5 anos, a gente possa também retomar com o futebol profissional.
Que é o grande desejo, né? Acho que de todo torcedor de Tijucas é uma coisa que não dá para esconder, mas como você bem disse, é um processo, Vini, porque o futebol hoje não tem milagre, né? Você acompanha muito bem, a gente vê, por exemplo, a situação de alguns clubes, né? A ponto que algumas questões chegaram, não tem milagre, né, cara? Não dá para se dar passo maior do que a perna, né? É verdade. Não, e na verdade, Gustavo, assim, o Tiradentes, lá em 2003, 2004, ele realizou o sonho da comunidade de Tijucas, o Vale de Tijucas, em disputar a Série A do Catarinense, né? Só que a realização do sonho não foi acompanhada de estrutura, né? Não é simples você montar um futebol profissional, você tem que ter condições financeiras, de estrutura, de patrocínio, de investimento suficiente para não acontecer como aconteceu lá em 2004, do clube praticamente quebrar financeiramente, com dívidas com pessoas na sociedade, com atletas, comissão técnica, com fornecedores, com material esportivo. Isso não é saudável para o esporte, né? Então, a gente está buscando essa retomada do Tiradentes com responsabilidade técnica e responsabilidade financeira, fazer acontecer na medida em que as nossas possibilidades financeiras forem possíveis. Então, a nossa ideia da diretoria é não fazer nenhuma loucura financeira, não meter não se atrapalhar, não colocar, né, a carroça na frente dos bois aí, porque a gente sabe que qualquer passo em falso dentro do futebol pode ser prejudicial, como foi para o Tiradentes, que ficou esses 18 anos nativo. E o Tiradentes, ele pode observar e ver vários exemplos, mas o exemplo dele mesmo é uma coisa, acho que bastante pedagógica, né? Nós temos o próprio exemplo em casa, exatamente, é isso aí. Perfeito, Vini. Mas então, voltando assim a esse início, vocês estão há mais de um ano, né, tocando esse projeto? Desde julho de 2022. Perfeito, julho de 2022. Como é que é? Você tem uma diretoria formada? Como é que está essa situação para que o Tiradentes comece, né, a tocar a sua vida a partir de agora? Ô Gustavo, então, lá em julho de 2022, nós fizemos uma deliberação convocando 1/5 dos antigos membros da última diretoria do Tiradentes, conforme determina o Código Civil, para que a gente pudesse criar uma nova diretoria, um novo conselho fiscal e deliberativo, né? Então, na oportunidade, a gente fez essa reunião lá em julho, a gente chamou algumas pessoas da antiga diretoria, falou sobre o desejo da retomada e, enfim, foi tudo positivo. A gente conseguiu montar a nova diretoria, conselho fiscal e conselho deliberativo, que teve aí validade por 1 ano, e dentro desse 1 ano a gente fez todo o resgate e a solução de documentos, né? A gente tinha CNPJ cancelado, a gente tinha ausência de certidão negativa, cadastro do município, utilidade pública na Câmara de Vereadores. E aí, a partir de julho do ano passado, julho de 23, que a gente precisou daí criar um novo estatuto social, né, onde a gente criou um quadro de sócios, a gente criou novos cargos de diretoria, a gente fez uma reformulação de objetivos, uma reformulação de novas estruturas para o clube, né? Então, de julho de 2003 para cá, onde foi possível a gente poder fazer um estudo de viabilidade para que a gente pudesse retomar não só o Tiradentes de forma documental, mas também prática, né? As atividades voltadas para o futebol. Então, nós temos uma diretoria aí entre diretor, conselheiro fiscal e deliberativo com 34 pessoas, todas elas praticamente com algum vínculo familiar com o clube, algum histórico do passado com o clube, né? E também com o futebol. E a gente abre, então, a partir desse momento, a possibilidade de novas pessoas se associarem, pagarem suas contribuições e, num futuro próximo, da própria diretoria também poder participar dessa diretoria. Enfim, a gente faz um trabalho aí documental que foi bem puxado, mas que hoje está tudo resolvido, e a gente vai estar, inclusive, nas próximas semanas, meses, divulgando de que forma que a sociedade pode contribuir para o Tiradentes, de que forma que o Tiradentes pode reverter isso em benefício e quais seriam as condições para as pessoas da sociedade poderem também participar da diretoria do Tiradentes. Legal. Então, direção com diretoria com 34 pessoas. Isso. Todos voluntários, né? Todos voluntários, isso. E aí, recentemente, como agora a gente determinou que os trabalhos vão começar com Sub-15 e Sub-17 em março, aí nós nos dividimos em comissões, né? Comissões de futebol, comissão de mídia marketing, comissão financeira, comissão de patrocínio, comissão de acordos, comissão de manutenção de estádio. Enfim, a gente nos dividiu em comissões para que cada um possa exercer o seu trabalho voluntário, mas ficar algo organizado, né? Ficar algo que cada um tenha sua responsabilidade dentro do clube.
Bacana, Vinícius. No caso, então, presidente, você é o presidente, né? Quem é que está na vice-presidência hoje? Então, hoje nós temos uma diretoria, né, formada, eu, presidente, o nosso amigo Danone é o vice-presidente, né, o Erivelto, que é vereador, Erivelto Danone. Nós temos, deixa eu só pegar aqui as anotações, que a gente tem o Tiago Neri Pereira, que é o Tiago da Carmaz, como tesoureiro. Nós temos o Arnaldo Peixoto também como secretário, Isaú Baia como secretário. A gente tem o Arnaldo Peixoto também como diretor, Fernando Gordo, Tiago, enfim, a gente tem uma equipe grande aí de pessoas, inclusive envolvidas com o futebol, o David, que é atleta nosso amador, o Anderson Mainha, enfim, a gente tem uma galera bem bacana aí, praticamente todos com vínculos aí passado com o Tiradentes. Perfeito. E aí uma última pergunta nesse sentido com relação à questão burocrática, né, do clube. É uma coisa que sempre se questiona, que sempre se pergunta, é a questão dívidas do Tiradentes, né? Como é que está essa situação? Se isso foi equacionado ou já saneado na época de todo o imbróglio que foi conhecido, se essa direção está tendo que arcar com alguns compromissos não pagos no passado, como é que está nesse sentido, Vini? Gustavo, assim, o Tiradentes, né, quando veio a fechar suas portas lá em 2005 para o cenário profissional, realmente ficou com bastante dívidas, né? Só que o Tiradentes, ele em contraprestação, ele tem um patrimônio, ele tem o estádio Sebastião Oliveira Peixoto, né? Então, uma parte desse estádio foi penhorado judicialmente e, por nossa sorte, lá em 2011, a Prefeitura Municipal de Tijucas arrematou uma parte do estádio, arrematou ali cerca de 10% da área do estado do Tiradentes e quitou todas as dívidas trabalhistas, tá? Então, lá em 2011, a Prefeitura de Tijucas liquidou, em troca de uma parte do terreno do Tiradentes, as dívidas trabalhistas. O Tiradentes tinha algumas outras dívidas civis, né, com pessoas da comunidade, com ônibus, gasolina, mercado, padaria, o aluguel, algumas dívidas pontuais nesse sentido, que o AV13, quando assumiu a gestão do estádio para coordenar, cuidar, manter, se comprometeu em fazer esses pagamentos. Então o AV13 também, por uma boa parte das dívidas, ao longo do tempo, a AV13 foi arrecadando com as publicidades do estádio e foi liquidando também. Então a gente encontra-se hoje numa situação sem débitos, estamos zerados de débitos, não devemos nada para ninguém. A única questão que a gente pretende resolver, que a gente precisa resolver ainda, é que durante esses 18 anos de inatividade, a Federação Catarinense, a CBF, baixaram a nossa qualidade de clube profissional, né? E eles exigem o pagamento de uma taxa para reativação desse cadastro profissional de R$1 milhão. Seria 600 mil para a CBF e 400 mil para a Federação Catarinense. Então, a nossa única demanda financeira hoje é essa, que não é uma dívida, é uma condição para resgate da condição de clube profissional, e só que ao mesmo tempo, de forma política, de forma amigável, nós estamos tentando negociar com a Federação Catarinense para que a gente possa colocar os alvarás de funcionamento desses 18 anos em dia, ou que a gente faça algum tipo de parcelamento, alguma negociação, para que o quanto antes a gente possa reaver essa condição de profissional. Perfeito, maravilha. Então, questão bastante esclarecida. Uma boa notícia é que o Tiradentes não tem mais débitos, né? Situações com outros credores, né? Acho que é muito mais, então, uma questão com a Federação e CBF, né? Aí... Esse foi um ponto importante para a retomada, porque quando a gente percebeu que não teríamos dívidas, não precisamos largar com algum passivo anterior, isso foi importante para a nossa retomada. Perfeito. Porque era isso que assustava todo mundo, né? Bom, como é que o Tiradentes vai voltar, essas dívidas, né? Eu sempre se questionava isso. Já me questionaram assim, me chamaram até de meio perturbado, maluco. Como é que tu, maluco, vai assumir uma dívida dessa gigante, cara? Eu falei, não, fica tranquilo, a dívida não tem nenhuma. Antes de assumir a presidência, nós tomamos esses devidos cuidados de tirar essas certidões e fazer essas consultas. Certo. E o estádio Sebastião Oliveira Peixoto hoje, ele pertence à prefeitura, é isso? Então, aí o estádio Sebastião Oliveira Peixoto hoje, ele é uma copropriedade entre Tiradentes e Prefeitura Municipal de Tijucas, né? A Prefeitura Municipal de Tijucas arrematou lá em 2011 10% do estádio. Então, 90% do estádio Sebastião Oliveira Peixoto hoje é do Tiradentes, e essa área está sendo administrada, cuidada pelo AV13, né, nosso grandioso clube municipal aí, cheio de conquistas e histórias,
A gente tem muito a agradecer ao AV13 por todo esse cuidado, por esse longo período, né? Então, 10% da área da Prefeitura Municipal de Tijucas, que compreende aquela faixa lateral inteira, onde a gente tem estrutura hoje de arquibancada, de vestiário, cabine de rádio, bar. Então, aquela lateral inteira, desde a frente da rua ali do hotel do Antônio Xerém até a Bahia Filho, é de propriedade do Tiradentes, e o restante do estádio, ele é do Tiradentes. Então, uma copropriedade onde quem administra o patrimônio hoje é o AV13, e que durante esses 18 anos brilhantemente cuida aí para que o nosso patrimônio não seja depreciado. É importante registrar o trabalho do AV13, que realmente zelou, cuidou muito bem do estádio. E a gente sabe que não é barato, né, Vini? Não é fácil. Se manter um estádio daquele porte e todas as outras despesas que um clube de futebol amador tem, realmente tem que ficar o nosso registro aqui para o AV13. Ô, Gustavo, assim, não é fácil, é um trabalho diário. Eu sou muito amigo do Marcinho, que é um dos responsáveis pelo AV13, e eu vejo a dedicação, o amor que ele tem pelo estádio, o quanto que ele cuida, o quanto que o AV13 mantém o estádio, né? Mas ao mesmo tempo também a gente sabe o quanto que isso trouxe também de alegria para o AV13, ter uma casa própria, ter um mando de campo com a sua torcida, ter um estádio com as suas cores, com a sua personalidade. Então, durante bastante tempo também o estádio serviu muito bem para o AV13, e que aproveitou, foi campeão municipal, foi campeão de vários campeonatos, chega em semifinais de quase todos eles. Então o AV13, ele realmente soube aproveitar muito bem esse espaço, soube cuidar, e enfim, acredito que se não fosse o AV13, a gente não teria mais hoje o estádio Sebastião Vieira Peixoto. Bem registrado. E aí vocês gradativamente vão retomar essa gestão, pela leitura que eu estou fazendo, até pelos próximos anos, pelo que pode se apresentar, seria isso? Exato. O AV13 hoje ele tem total prioridade sobre o estádio, né? Acho que a prioridade hoje é do AV13, programando dos seus amistosos, treinos, jogos do campeonato municipal. A gente procurou fazer um calendário esportivo para o Tiradentes também que não chocasse com o calendário esportivo do AV13. Então, com certeza, o AV13 tem essa gestão aí do estádio. O que acontece? Hoje em dia, por ser um clube profissional, um clube de futebol, né? Ainda não profissional, mas um clube de futebol, é muito mais fácil para o Tiradentes arrecadar, ter um orçamento para a manutenção do estádio do que para o AV13, que é um clube de futebol amador, né? O AV13 tem certas limitações em arrecadação, em poder manter o estádio. Então a gente pretende entrar em parceria com o AV13, e pelos próximos anos a gente vai fazer um trabalho conjunto de manutenção do estádio, né? E a partir do momento em que o Tiradentes for tendo necessidade de mandar jogos profissionais ou ter um maior calendário esportivo, com certeza nós vamos organizar isso com a AV13 para que ninguém seja prejudicado e que a gente possa usar de forma conjunta sem prejudicar nenhuma das atividades. Perfeito, Vini. Bom, então, dito isso, vamos trazer algumas novidades, porque essa semana o Tiradentes até já anunciou, enfim, novidades que vão vir pela frente desse ano 2024, e vocês anunciaram, inclusive, uma comissão técnica. O Tiradentes já tem a sua comissão técnica para, né, visando aí as competições, o que vai se apresentar, esse calendário de 2024 que o Tiradentes, né, terá nos próximos meses. Eu gostaria que você nos trouxesse detalhes assim da comissão técnica, como é que vai funcionar toda essa questão daqui para frente. Então, Gustavo, cara, é algo que me traz muita alegria poder falar sobre isso, né? A gente buscou realmente dentro da diretoria montar uma comissão técnica que de forma inicial tivesse um vínculo com a cidade, com o clube, com as crianças e adolescentes, que tivessem uma visibilidade no município, fossem pessoas conhecidas e de boa índole. E, cara, a gente conseguiu realmente montar uma equipe muito legal, né? A gente vai ter uma comissão técnica para as duas categorias, a mesma comissão técnica vai cuidar de sub-15 e sub-17, até por questão orçamentária, né? Essa dificuldade inicial de arrecadação financeira. E a gente vai ter aí no comando do projeto como treinador e preparador físico o Adriano Bazola, né? O Bazola foi atleta da base do Tiradentes, se tornou profissional, rodou bastante aí no país, voltou para participar do Tiradentes lá em 2004, 2003, quando ele disputou a Série A. Então hoje ele voltou residente em Tijucas, ele dá aula no Valério Gomes, e ele vai ser o cargo-chefe aí do projeto, ele vai ser nosso treinador e preparador físico das duas categorias, né? Para auxiliá-lo nas demandas dos treinamentos, a gente trouxe o professor Anderson Mainha. O
O Anderson Marinho também ex-atleta do clube, ex-professor aí dos colégios municipais, treinador de moleque bom de bola, o Leste, um cara super também alinhado com a molecada aí, com os adolescentes. Então o Anderson Marinho vai ser o nosso auxiliar técnico aqui no projeto. Complementando direito à comissão técnica, né? Como treinador de goleiros e auxiliar de preparação física, a gente tem o Eduardo Berto, Dudu, que também já teve as oportunidades dele em categoria de base, é o menino também formado em educação física, é goleiro no nosso esporte amador, uma referência aí, principalmente no futsal, né? Então ele também vai estar auxiliando nesse treinamento, enfim, uma comissão técnica muito bacana, com pessoas de boa índole e que tem realmente um histórico muito bacana com a cidade, que vão agregar muito com o projeto. Eu tenho certeza que tanto o Tiradentes quanto a nossa comissão técnica vai evoluir muito nesse período, vai ser um período de experiência para ambas as partes, né? Mas com certeza a gente também terá muitos frutos em breve aí. Bacana, não? Pessoas que têm realmente conhecimento, são da comunidade, né? Tem conhecimento de futebol, é um início, né? Pessoas para dar esse primeiro pontapé que o Tiradentes precisa, né? Exato, isso mesmo. Ô Vini, você no começo aqui do nosso bate-papo comentou da questão, né, da avaliação técnica no mês de março, das avaliações técnicas que a gente chamava, né, de as famosas peneiras, né, que isso o pessoal mesmo. chamava de peneira, né? Isso mesmo. Na boleiragem. Na nossa época era peneira, hoje em dia é avaliação técnica. Avaliação técnica, exatamente. E como é que está esse processo? Assim, quem é que pode participar dessas avaliações, desse processo? Como é que vai se dar isso? Gustavo, então, fixamos as datas, né? Dia 3 de março nós vamos fazer a avaliação técnica do Sub-15 e dia 10 de março a avaliação técnica do Sub-17. Um parêntese aqui, né? Que se a quantidade de inscritos for maior do que a nossa condição de avaliação, nós vamos marcar novas datas. Mas, a princípio, dia 3 de março para o Sub-15 e dia 10 de março para o Sub-17. Quem pode participar, né? Qualquer garoto, qualquer menino, nascido entre 2007 e 2011, tá? Vai poder se inscrever, ou seja, adolescentes entre 13, 14, 15, 16, 17 anos, vai poder se inscrever via formulário. A gente disponibilizou lá no link da bio do Instagram Tiradentes e vai estar liberando também pelo WhatsApp a ficha de inscrição, que é via formulário do Google, né? É autoexplicativo, é só preencher ali as informações básicas, nome, CPF, telefone, endereço, ano de nascimento, peso, altura, a perna que chuta, qual é a posição que joga, e o nome e CPF do responsável legal. Preenchendo as informações, automaticamente a gente vai receber a inscrição desse atleta e ele vai poder participar aí, se for sub-15, né? Se tiver menos de 15 anos, no dia 3, se for sub-17, no dia 10. Então vão ser atividades coletivas, né? A gente vai dividir os meninos aí em alguns times, cada um na sua posição, vamos intercalar algumas posições secundárias e ao final do dia nós vamos fazer um filtro, né? De 18 a 25 meninos que aí sim em abril vão fazer parte da base do Tiradentes. A gente vai entrar com um trabalho de físio, nutri, avaliação física, a gente vai fazer um trabalho bem legal, realmente perto daquilo que os clubes profissionais costumam fazer com os seus atletas. Perfeito. E aí são atletas da região, só de Tijuca, de fora também? Como é que é esse processo? Gustavo, a gente não tem muito como limitar, né? Da onde o atleta venha, porque é público, é aberto, enfim, a gente e tem a expectativa de quanto mais adolescente, melhor. A questão é que o Tiradentes hoje ele não tem condição de arcar com moradia, alimentação ou deslocamento desses atletas. Então, um atleta que vier na avaliação e que for de fora, não for do Vale do Tijucas, ele vai ter que ter essa despesa por conta própria, de deslocamento, ou moradia, ou alimentação, tá? Os treinos vão ser sempre no período da tarde, tá? Então, ele vai ter que estudar de manhã ou à noite, e ele vai ter esse período da tarde para fazer o seu trabalho técnico no Tiradentes. Então, a gente não tem como filtrar de onde o menino venha, mas que de preferência seja aqui do Vale por questão de deslocamento, né? Por questão de a gente não poder ainda no ano 2024 pagar moradia, alimentação e deslocamento. Mas essa questão de isso é uma questão que vai estar em pauta talvez para o próximo ano ou próximos anos, obviamente. Gustavo, com certeza, né? A gente já estava conversando aqui um pouco antes da entrevista, eu comentando contigo da procura que a gente está tendo de empresários para colocar atletas como vitrine aqui no Tiradentes, né?
Um exemplo bem claro agora é a Copa São Paulo de Júnior, né? A Copa São Paulo de Juniores aí se encerrou dia 25 de janeiro e os empresários estão com mais de 1.000 atletas aí à disposição para encaixar em clubes. Então, a partir do momento que a gente tiver condição, né, de receber esses meninos, ou algum empresário que queira fazer esse investimento e bancar alguns meninos na cidade por conta própria, sem vínculo com o clube, e forem de qualidade, forem aprovados na avaliação, eles vão ser integrados também à categoria de base do clube. Só deixando claro que, infelizmente, ainda para o ano 2024, a gente não consegue absorver, mas pensando num projeto de continuidade, a gente vai se estruturar para que nos próximos anos a gente tenha uma residência, um alojamento, a gente tenha alguma condição de trazer atletas de fora. Até porque envolve muita questão social. Onde estudar, onde se alimentar, quem é que vai cuidar desse menino, o pai e a mãe autorizam, onde é que ele vem, enfim. Tem muitas coisas que a gente precisa primeiro alinhar antes de dar esse passo. Que são responsabilidades que um clube de futebol tem que ter quando pega esses meninos para a sua base, né? Exatamente, é isso mesmo. E é realmente um processo que demanda bastante atenção. E aí, Vini, esses atletas, como é que vai ser a partir do momento que eles serão, né, que esses atletas forem integrados aí ao elenco, né, ao grupo? Como é que vai ser essa programação, logística? Vocês já estão se organizando? Como é que tá isso? Não, Gustavo, eu deixei isso muito a critério, a liberdade da comissão técnica, né, do Basola, do Maim e do Dudu, mas de preferência que a gente faça os treinos no período da tarde e que a gente consiga fazer no mínimo 3 dias na semana treinos coletivos e 2 dias na semana que os meninos façam algum treino específico individual, né? Até mesmo por questão de logística, de utilização do estádio. Ainda o estádio Sebastião Vieira Peixoto tem a utilidade pelo AV13, pela Escolinha do Furacão. Então, pensando nesse início do projeto e não atrapalhar ou até mesmo agregar valores, a gente vai ter uma programação aí de trabalhar às tardes, de preferência 3 dias na semana coletiva e 2 dias individual. Mas é claro que depois, com mais calma, a própria comissão técnica já está começando a trabalhar em cima disso, e a partir do momento que tiver também a captação dos meninos, entender qual é a demanda, onde é que tem que evoluir, o que tem que melhorar, é uma questão que realmente vai ficar muito a cargo da comissão técnica, mas já tem uma linha, já tem uma diretriz, né? E a partir disso eles vão criar a metodologia própria da comissão técnica. É claro que isso vai também se modificando à medida que as demandas elas vão se apresentando, se colocando, né? O futebol, exato. Não, à medida que o nosso também orçamento for encaixando, que os recursos forem entrando, a gente vai evoluindo nessa questão também do cronograma, aumentando o dia, aumentando competições, fazendo um calendário mais extenso, enfim, tudo é gradativo, né? Tudo é evolução caminhando dentro das nossas condições. Perfeito. E aí você falou um tema competições, né? Tiradentes já terá, né, segundo, né, o próprio Tiradentes já divulgou, isso. Terá competições já nesse ano. Então nós vamos ver, né, não no futebol profissional, mas o torcedor de Tijucas vai ver o Tiradentes novamente no cenário, né, estadual. Como é que vai ser isso? Quais competições que o Tiradentes vai disputar nesse primeiro momento? Então, Gustavo, essa nossa retomada, né, esportiva, ela realmente está sendo focada em especificamente uma competição, que é a Copa Santa Catarina, né? A gente já tem a opção aí da Federação Catarinense poder participar. A Federação já sinalizou de forma positiva que nós temos ranking, nós temos condição para participar. Então, em setembro, inicia-se a Copa Santa Catarina e o nosso objetivo, nosso calendário para esse ano é participar da Copa Santa Catarina. É claro que, como a gente vem falando, à medida que as coisas forem evoluindo e que os nossos recursos forem se encaixando, a gente vai tentando ampliar esse calendário esportivo. A gente está fazendo dentro daquilo que a gente tem condições. Até mesmo porque um calendário esportivo ele tem deslocamento, tem viagens, tem muitas coisas que acabam encarecendo o projeto, né? Vou dar um exemplo, e jogar um jogo contra a Chapecoense lá em Chapecó. Qual é o custo de ônibus, qual é o custo de hotel, alojamento, alimentação. Então a gente está especificamente em uma competição, que é a Copa Santa Catarina, justamente para essa retomada, mas se o nosso orçamento, se a sociedade contribuir para com o Tiradentes e os recursos forem entrando, nós vamos ampliar esse nosso calendário esportivo também, que a princípio a gente vai disputar a Copa Santa Catarina. Nas categorias, seria sub-15, sub-17, é isso? Sub-15, sub-17, exatamente.
Então, o Tiradentes tem uma competição para o Sub-15 e outra, certo. Elas vão acontecer no mesmo momento ali, nas mesmas datas aí? Não. A Federação Catarinense, ela faz Sub-11 e Sub-13 em conjunto. A equipe que monta Sub-11 e Sub-13 tem que montar as duas e jogar nas mesmas datas. O Sub-15 e Sub-17 são datas separadas, são equipes diferentes. Então, pode ser que a equipe Sub-15 tenha um grupo com 5 times e o Sub-17 tenha outros 5 times no mesmo grupo diferente. Então, vão ser datas diferentes, jogos em casa, jogos fora, enfim. A primeira fase da Copa Santa Catarina, ela é regional. Vão ser todos jogos perto, provavelmente. E se a gente conseguir classificar para a segunda fase, aí sim a gente vai enfrentar os grandes clubes catarinenses, né? Avaí, Figueirense, Criciúma, Joinville, Chapecoense, todos eles participam também da Copa Santa Catarina. O que facilita nesse primeiro momento é que é regional, até por uma questão de economia, né? Porque como você já bem disse, exato. Você vai jogar em Chapecó, vai jogar lá pro Oeste, por exemplo, é uma demanda, né? Cara, se tu for sair alugar um ônibus para ir a Chapecó, mais hotel para 25 meninas, mais a comissão técnica, mais alimentação e tudo mais, isso aí, olha, vai passar fácil aí de uns 15, 20 mil reais. Só um jogo. Exatamente, só um jogo. Só um jogo, exatamente. Para o torcedor ter essa noção que futebol não é fácil fazer, né, cara? Não é fácil. Bacana. Mas o importante é que o Tiradentes está em movimento. E aí, Vinícius, eu quero te perguntar o seguinte. Questão... para a comunidade poder ajudar, para a comunidade poder também participar das coisas do Tiradentes. Como é que pode fazer? Já divulgaram? Vocês vão divulgar, pelo que você comentou comigo, né? A forma com que, por exemplo, a questão associativa, né? Como é que o Tiradentes vai estar se organizando quanto a isso para as pessoas poderem também colaborar com o clube, né? Claro, com certeza. Então, Gustavo, a gente fez um termo de convênio recentemente com a SAMAI para que a gente possa receber, né, na fatura da água, contribuições voluntárias para o Tiradentes. Então, qualquer pessoa da sociedade que tenha condição e queira ajudar o Tiradentes na sua retomada esportiva vai poder doar algum valor simbólico lá na fatura da água, 10, 15, 20, 30 reais, enfim, quanto for a sua necessidade. E nós estamos criando, a partir dessa semana ou semana que vem, a gente vai disponibilizar esse formulário em alguns pontos estratégicos da cidade, algumas praças esportivas, como o Feras Academia de Futebol, o Vila Silva, o Futset, o Ravena, na própria Fundação de Esporte, na própria SAMAI vai ter um formuláriozinho lá para preenchimento. Então, as pessoas que estiverem circulando por essas praças esportivas vão conseguir preencher ali o formulário e fazer a sua contribuição via fatura da SAMAI. Aquelas pessoas que não têm unidade consumidora, que não têm água no seu nome, ou moram em condomínio, em apartamento, vão poder também fazer contribuição voluntária via Pix ou transferência na conta do clube, né, ou até boleto mesmo, a gente está criando um mecanismo de boleto. E todas aquelas contribuições que forem acima de R$20, nós vamos gerar, a partir do terceiro mês de contribuição, uma carteirinha de associado, e ali esse associado ele vai ter alguns benefícios, né? Descontos em academias, descontos em praças esportivas, descontos em material esportivo, enfim, a gente vai criar alguns mecanismos de benefício que a nossa equipe de marketing tá criando. Inclusive a gente vai criar um site para divulgar melhor as informações, e logo a comunidade vai ter ciência e vai entender de que forma que pode se associar ao Tiradentes. Bacana, então a comunidade vai participar desse processo também, contribuindo, associando, né? O que é muito, muito legal e acho que é extremamente vital para qualquer clube de futebol, e não é diferente, né? No caso do Tiradentes, que está retomando as suas atividades agora. Uma pergunta que eu faria é, você citou algumas escolinhas, agora até. Como é que o Tiradentes vai observar, por exemplo, as escolinhas? Tanto as escolinhas particulares, como também nós temos as escolinhas da Fundação Municipal de Esportes. Claro. E a gente sabe da grande procura que tem. O Tiradentes vai estar atento, vai estar trabalhando com essas escolinhas. Qual vai ser o olhar do clube para essas escolinhas aqui de Tijuca, Zovini? Então, Gustavo, a gente teve a reunião com o prefeito na semana passada e eu deixei muito claro isso para ele, que o trabalho do Tiradentes é um trabalho complementar às escolinhas de futebol, né? As escolinhas de futebol, eles fazem um trabalho importante, seja a escolinha
particular ou pública, mas esse trabalho ele não é voltado para o alto rendimento. Lá nas escolinhas você ensina disciplina, educação e tudo mais, mas você não consegue atribuir alto rendimento às crianças e adolescentes. Por quê? Não tem como tu filtrar, tu tem que trabalhar com meninos que têm maior peso, menor estatura, que não tem muito vínculo, que estão ali só para socializar. Então as escolinhas elas não podem filtrar de trabalhar só com os melhores atletas. E o Tiradentes ele vai trabalhar só com os melhores atletas. Então o Tiradentes vai fazer um serviço complementar para as escolinhas, vai pegar os meninos ali a partir dos seus 13, 14 anos já formados pelas escolinhas, com a sua base, com a sua condição, e vai dar para ele um nível de alto rendimento. Para quê? Para que ele possa ter um nível de treinamento muito próximo àquele que os grandes clubes têm, para que ele possa sair do Tiradentes com uma formação legal e se inserir num grande clube tendo o mesmo nível dos atletas que lá estão. Então o Tiradentes vai fazer um trabalho complementar e ao mesmo tempo social, educativo, saúde, interação com as pessoas, vamos exigir boas notas na escola. Então, assim, se alguns se preocupam que a gente vai fazer um trabalho de concorrência, na verdade não, é um trabalho complementar e tem tudo para agregar, porque fortalece ainda mais, né, os nossos meninos daqui do Vale, vai fortalecer com certeza os nossos campeonatos no futuro. Então é um trabalho que realmente vai complementar. Perfeito, não, bacana, acho que fica bastante claro, e até porque é um benefício para a comunidade, né? Um benefício que nós havíamos infelizmente perdido, né? A gente vê, porque quando se fala o nome Tiradentes, agora que está de volta, né, o ar é outra, a expectativa é outra, né? Mesmo me comentou, Gustavo, a procura vai ser alta, vai ter muita gente procurando, né? Os empresários estão vindo, e o que é bom, claro que você tem que filtrar, mas é bom, o meio do futebol, ele é feito de relações também, de trabalho de bastidor, então tem tudo isso, né? São esses aspectos que o Tiradentes ele vai se fortalecer. E aí, eu vou te fazer a seguinte questão. A gente tratou aqui da base, você deixou muito claro que o Tiradentes ele vai fazer um processo como etapa de cada vez. A gente sabe que o futebol profissional é o objetivo, né? Porque nós tínhamos um clube, né? Nós chegamos e comentamos aqui, nós tínhamos um clube na Série A, que infelizmente não teve estrutura para suportar, para se manter, né, naquela condição, né, e aconteceu o que aconteceu. E é claro que esse é um objetivo que vai ser colocado em pauta em algum momento. Eu vou te fazer duas perguntas que elas vão caminhar nesse mesmo sentido, você vai entender. Primeiro, mais ou menos assim, quanto tempo que o Tiradentes pretende projetar, se já está estabelecido isso em meta, o retorno ao futebol profissional? E a segunda questão que eu coloco é o seguinte: se uma etapa desse processo não vai acontecer nesse momento, mas se o Tiradentes pode estudar isso lá na frente, que é a questão de uma SAF. Uhum. Tem sido uma tendência entre os clubes, até pelo futebol ter encarecido muito. Se no momento da profissionalização isso pode ser estudado, eu estou perguntando porque a gente tem visto esse movimento dos clubes. Você acompanha futebol, sabe que é um movimento que os clubes estão... E aí, claro, aí você tem vários modelos, compete a cada clube entender como que vai fazer isso. Mas vocês também cogitam, estudam ou vão estudar isso mais à frente? Gustavo, com relação à retomada profissional, vai depender muito do envolvimento da sociedade e do nosso trabalho como diretoria para a questão da estruturação, né? A gente precisa fazer melhorias de estádio, a gente precisa fazer melhorias de arquibancada, a gente precisa fazer melhorias de treinamento, patrimônio
ônibus, enfim, material esportivo, a gente precisa ter várias coisas na frente. E não é uma pressa dessa atual gestão do Tiradentes, dessa diretoria. Nossa diretoria, pelos próximos 3 anos, não tem pressa com relação a isso. Isso vai ser algo automático. A partir do momento em que a gente tiver todas as condições de estádio, todas as condições de treinamento, de manutenção, de arrecadação, de parceiros, de patrocínios, envolvimento da comunidade, isso vai acontecer ao natural, né? A partir do momento que vocês verem as categorias evoluindo, hoje é 15, 17, ano que vem é 20, outro ano é 21, outro ano é 23, aí que se forem vendo isso evoluindo, é um passo de que está próximo de se tornar profissional. Não temos pressa. Vai ser quando tivermos a condição, né? Não queremos nos antecipar. E com relação à SAF, é uma questão que tem a previsão no nosso estatuto, com certeza, é uma tendência aí do futebol brasileiro, né? Vocês já se adequaram a isso. E a gente tem essa previsão de transformação para SAF no estatuto. Não quer dizer que a gente vai fazer. Tem a possibilidade de estudar. O Conselho Deliberativo e o Conselho Fiscal tem que fazer esse tipo de aprovação. Mas a curto prazo é algo que a gente provavelmente não vai fazer. Por quê? Porque a gente não tem dívidas, né? Quais são os clubes que estão se constituindo em SAF? Os endividados, aqueles que não conseguem mais gerir os seus recursos com as pernas próprias, que o dinheiro entra, é penhora, é bloqueio judicial, enfim. Então, como a gente não tem dívida, a gente não tem essa necessidade de ter uma gestão do nosso passivo, né? Nós só temos ativo, nós temos um estádio, 15 mil metros quadrados de área no centro da cidade, então nós temos um ativo e não passivo. Então, a curto prazo, a gente não pensa em SAF. A partir do momento que a gente for entendendo melhor esse mundo do futebol profissional e a gente entender que precisa de alguém com mais solidez, mais conhecimento a nível nacional ou mundial, quem sabe a gente vai voltar a conversar sobre isso. A curto prazo, não. Perfeito. Então, essa era uma pergunta que eu tinha curiosidade de fazer, porque realmente um movimento, e a gente vê muitos clubes endividados, né? Você vê, até o próprio Campeonato Catarinense, por exemplo, a gente vê a situação, por exemplo, de times pequenos aí que estão jogando Série A. E né, o nosso futebol aqui numa situação bastante complicada. E para eu fechar, questão de patrocínio, como é que tá? Gustavo, a gente fez aqui uma promoção, uma divulgação da venda do nosso material esportivo, né? A gente vai produzir camisa de jogo, de treino para os meninos aí para o ano 2024. E nós temos uma equipe, uma comissão correndo atrás desses patrocinadores, vendendo essa marca, né, essa utilização da marca nas nossas camisas. Então a gente definiu ali uns valores, a gente está correndo atrás de algum grande parceiro, já tem vários contatos, uns fechados, outros ainda em divulgação, né? Então, com relação a patrocínios de empresas privadas, a gente tem alguns valores para divulgação na camisa de treino de jogo, e a gente está correndo atrás, dando prioridade para empresas que tenham sede aqui no município de Tijucas ou no Vale de Tijucas, né? E aí, cara, a gente tem outras fontes de recursos, né? A gente tem a mensalidade dos diretores, todos esses 34 diretores pagam mensalidade para o clube. A gente tem emenda impositiva disponibilizada pela Câmara, que a gente está aguardando aí uma programação da Prefeitura Municipal de Tijucas dos repasses. A gente tem uma parceria com cooperativas de crédito, a gente está tentando entrar em algumas subvenções sociais que eles têm. A gente tem lei, a gente tem um projeto vinculado à lei de incentivo aos esportes, que está em análise, quase já em aprovação. Cara, a gente tem várias fontes de arrecadação de recursos, mas como é tudo muito início ainda, a gente tá engatinhando nessas arrecadações. Mas a gente tem tudo programado, a gente tem um orçamento já para o ano definido, e em breve a gente vai começar a divulgar aí esses nossos principais parceiros comerciais. Mas as empresas daqui, do município, da região, têm sido receptivas com o clube? Com certeza, né? Com certeza. A grande dificuldade é que as empresas, hoje, elas querem se vincular à sua marca com projetos que já tenham um respaldo, já tenham um nome, já tenham uma divulgação em andamento. Algumas pessoas ficam receosas e realmente vai dar certo esse projeto Tiradentes, acham muito audacioso, acham que talvez não seja o caminho. Então, talvez o nosso maior empecilho seja isso, mostrar para os empresários que o nosso projeto, sim, ele é sólido e ele vai ter a continuidade. Ninguém quer vincular sua marca com algo que não vai dar certo, né? Então, seria a nossa principal dificuldade, mas dentro daquilo que a gente projetou, a gente já imaginava isso, e a gente está trabalhando nessas limitações, entendendo que daqui para frente, depois que o trabalho começar a ser executado, vai ficar mais fácil. Perfeito. Vinícius, eu primeiro quero te agradecer mais uma vez por nos atender, por topar bater esse papo com a gente.
né, para a gente poder falar do Tiradentes e, enfim, você ter respondido às nossas perguntas. Que bom que a procura tá boa, que já tem empresário vindo atrás, isso é bom. Isso é bom. Né? Isso é bom, estamos fazendo barulho, estamos incomodando. Exatamente. É bom ver Tijucas de novo no futebol, ainda mais uma cidade que tem tanto potencial que a gente vê aqui nos jogos de futebol amador. Rapaz, você conta para uma pessoa de fora que um jogo no interior do município bota 5, 6 mil pessoas. Né? Não dá para imaginar, é verdade. Não dá para você. E a gente agora, com o Tiradentes retomando, é realmente um grande. Acho que é um momento especial para Tijucas. E eu quero te agradecer, em nome do Portal Galera Mix também, né, por nos atender, e nos colocamos à disposição para que sempre, né, que precisarem, a gente está à disposição para divulgar qualquer boa nova do Tiradentes, do clube de Tijucas, né, das notícias que vão vir por aí. E quero te agradecer e desejar todo o sucesso. A gente sabe que não é fácil o futebol. Não existe milagre, você sabe, né? O quanto é difícil, o quanto é complicado fazer futebol, o quanto que encareceu também, né? Mas sucesso, cara, sucesso, obrigado por nos atender. Vai ser uma satisfação a gente poder falar muito a partir de agora desse nome, né? Novamente, Tiradentes. Obrigado, Vini. Gustavo, eu que agradeço, né? Agradecer também em nome aí do Rogério e de todas as pessoas envolvidas no Portal Galera Mix. Vocês sabem o quanto é importante a mídia também, né? Tá divulgando esse trabalho, tá dando publicidade. É de extrema importância a gente ter todas as pessoas da sociedade envolvidas. Não é um sonho só do Vini, é um sonho de toda a sociedade. Eu só estou sendo o porta-voz, estou aqui de frente. E qualquer pessoa que tiver disponibilidade e queira participar, ajudar o clube, é só entrar em contato, que com certeza a gente vai fazer algo diferente e vai dar oportunidade para essas crianças, adolescentes, que sonham em ser jogador de futebol, em realizar esse sonho, ou ter pelo menos a oportunidade de realizar esse sonho. Obrigado e fiquem com Deus aí. Qualquer coisa que precisar, também estou à disposição para mais notícias. Maravilha, então esse foi o nosso Vinícius Severiano, presidente do Tiradentes Esporte Clube, que bateu esse papo com a gente aqui no nosso Radar Esportivo Entrevista. Que coisa boa, né, cara? A gente fica feliz aí em poder falar do Tiradentes, do Clube de Tijucas, aquilo que muitos consideravam impossível até pouco tempo atrás, né? Tá se tornando realidade novamente, e com responsabilidade, com boa gestão, vai chegar lá com certeza. Meus amigos, muito obrigado pela audiência, pela parceria. Eu peço mais uma vez para que você se inscreva, deixe o seu like ali no YouTube. Moçada também pode nos acompanhar pelo site do Portal Galera Mix, tá bom? E claro, acompanhar essa entrevista mais do que especial aqui no nosso Radar Esportivo. Meus amigos, obrigado pela parceria, um grande abraço e se tá na rede é gol!